Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, no início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Jesus. Como eu amo esse nome, outro nome não há. Eu adoro esse nome. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino
forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Graça e paz, igreja. Como estão todos? Espero que todos estejam bem, gozando de boa saúde, trabalhando, tá? E em paz com o Senhor. Vou dar continuidade ao estudo de Efésios. Nós já temos corrido aí ao longo destes textos, desde o capítulo 4, versículo 25, até o 32, que foram feitos nos últimos 2 domingos. E hoje eu vou trazer esse estudo sobre capítulo 5, de 1 a 4. Vamos orar para dar início à nossa meditação? Pai querido, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esta oportunidade que temos de meditar nas coisas eternas, nos valores eternos, no desejo do Rei para com aqueles que estão debaixo da sua autoridade, do seu poder, da sua direção, da sua administração, do alcance da sua mão, aos quais concedeu a graça de serem salvos e a oportunidade de andarem em caminhos elevados e de vencerem não somente o mundo, que vem com as suas enganações, com a sua mentira, também a si mesmos, que vêm com o coração enganoso, com emoções e desejos carnais, com ansiedades provenientes de coisas que não edificam, e também vencer ao diabo, o vil tentador, aquele que procura destruir a nossa relação contigo, a nossa relação com as pessoas que amamos, cuja vontade é somente roubar, matar e destruir. E quando vemos as coisas que acontecem neste mundo, vemos sim que a sua mão está operando. Todavia se manifestou o Filho para desfazer as obras do diabo neste mundo. E nós, como agentes, como embaixadores deste reino, o reino de Cristo, venhamos a andar, a dar vida, a acrescentar recursos, possibilidades às pessoas que estão no mundo e construir a igreja verdadeira, fundamentada sobre a tua palavra, porque nela está o estatuto perpétuo dessa construção e que está firmada sobre a pedra angular, Jesus Cristo. Por isso fala o nosso coração, nos desafie
a mudar a nossa conduta e o nosso pensamento, para nos adequarmos à tua perspectiva com relação a nós, para que sejamos abençoados e nos posicionar no centro da tua vontade e alcançarmos a paz tão desejada por muitos neste mundo. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É isso, meus irmãos. Vamos dar andamento, então, vamos à leitura de Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao 4, que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos, sem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Então nós vemos aqui que ele nos desafia a sermos imitadores de Deus. Imitadores como filhos. Veja, na aula passada nós meditamos a respeito da redenção. Essa redenção que por meio da cruz de Cristo Jesus, do seu sangue, do seu sacrifício, em aroma suave diante de Deus, fomos salvos da ira. Fomos apartados da ira. Para o dia da nossa redenção. Qual é o dia da nossa redenção? É o dia em que seremos glorificados, em que receberemos o corpo de Cristo ressurreto em nós. Ou seja, este corpo que contrai Covid, este corpo que infelizmente fica velho, vai se envelhecendo como trapo, como vestido velho, ele vai se envelhecendo como um odre, ele vai se envelhecendo como todas as coisas que estão debaixo desse céu. Infelizmente, debaixo desse céu é assim, tudo tem um começo, um meio e um fim. No dia da nossa redenção, receberemos um corpo totalmente novo, que não terá sangue, mas será glorificado. Isso vai acontecer num dos aspectos do retorno de Cristo, quando ele sai da sua majestade, da direita de Deus, vem até os ares, na Nova Jerusalém, e nos arrebata. E nesse arrebatamento, que será no abrir e piscar de olhos, encontraremos o Senhor nos ares. E ali seremos redimidos deste pecado que habita dentro de nós. Mas neste período de tempo, entre a cruz e o arrebatamento, entre a nossa conversão na cruz, selados pelo Espírito Santo da promessa, até o dia da nossa redenção, da nossa glorificação em Cristo, ele nos desafia a sermos imitadores de Deus. Veja, quando uma criança nasce, ela é inconsciente de tudo aquilo que cerca ela. Mas o meio vai produzindo nela a capacidade, por experiência, de entender a língua, a cultura, de ser moldada por todos estes aspectos do lugar, das pessoas que a cercam. Ela vai crescendo e crescendo. E num determinado momento, ela tem como principal exemplo os seus pais, ou as pessoas que estão mais próximas dela. E ela começa a absorver determinados valores. Desculpa. Determinados valores. Estes valores morais, éticos, eles vão fazer parte
do seu ser para toda a sua vida. Ela vai adquirir primeiro estes valores com os seus pais, com os seus genitores. Essa é a vontade de Deus, que nem sempre é possível no mundo caído. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, nós passamos a ter essa consciência também. Nós começamos a absorver estes valores morais, éticos, espirituais. E num determinado momento desta criança, ela começa a compreender, a observar e a ter como exemplo o comportamento dos seus pais. Logo, ela começa a imitá-los. Da mesma forma, nós, que antes não conhecíamos a Deus, éramos filhos de pais carnais. Hoje, como filhos, porque, veja, em João capítulo 1, no versículo, um pouco antes, né, no versículo 13, 11 a 13, ele demonstra que a missão de Cristo foi a seguinte: Cristo veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele veio para tudo que ele criou, mas o seu povo judeu não o recebeu. Todavia, todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Logo, nós fomos gerados agora, na nossa conversão, a sermos filhos de Deus. E o bom filho segue o exemplo do seu pai. Ele é um imitador das atitudes do seu pai. Lá em Romanos, capítulo 8, de 12 a 18, ele fala a respeito da adoção. Ele fala a respeito da nossa relação com o Pai. E é uma relação de amor. Não é uma relação de medo. É uma relação de temor, sim. Mas não de medo, mas de amor. Olha o que ele diz. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Ou seja, os valores da carne são um, os valores de Deus são outros. São outros que levam à vida eterna. Quando ele fala vivereis, significa vivereis eternamente. No versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, todos aqueles que são ensinados pelo exemplo do Pai, pelo comportamento do Pai, e procuram imitar o Pai, são filhos amados. No versículo 14, no versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez a tremores. Qual é o espírito de escravidão? O espírito do pecado, o espírito do erro, da perda de foco, mas o espírito da santidade, da perfeição. Porque se a nossa esperança é a glorificação, por que temos que satisfazer a nossa carne em seus aspectos mais primitivos e pecaminosos, decorrentes da queda que está debaixo da ira? Mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai, Papai, um bom Pai.
Um pai que tem bons sentimentos, que age de forma poderosa, perfeita, amável, misericordiosa, graciosa, aquele que não negou seu próprio filho, antes o entregou para nós, não nos concederá infinitamente mais coisas. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer ou beber, pelo que é a vez de vestir, porque os perdidos, os que estão debaixo da ira, fazem isso. Olhar para os lírios do campo, olhar para os passarinhos. O pai os concede aquilo que eles realmente precisam. O papai é um bom provedor. O papai é um bom pastor. A Bíblia ilustra ele como sempre presente na hora da aflição. Logo, o papai presente comigo, eu vou ter a certeza de uma herança muito maior, muito melhor. A certeza de um reino onde haverá justiça. No versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito e que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Ou seja, o que demonstra que um homem está no caminho certo, está no caminho elevado, está no caminho estreito, reto. Significa que ele não dá vazão, ele procura lutar contra os seus desejos pecaminosos, carnais, mortais, que não agradam o Pai, que não imitam o Pai. Às vezes imitam o Pai terreno, imitam os amigos terrenos, imitam os valores terrenos. E não procuram se adequar, não procuram se colocar, não procuram se posicionar debaixo da poderosa mão de Deus, da soberana vontade de Deus, onde reside paz, onde reside harmonia, onde reside esperança, além vida. Existe esperança nesta vida e além vida. Onde haverá maior promessa, se não é nesta adoção de fazer parte da família de Deus? Que privilégio! Quando nós olhamos na palavra de Deus que nele não há sombra de variação, significa que Deus é paz. Não há sombra de variação, tudo é equilibrado. Mas os seus atributos de amor e de justiça, como falou o pastor Otaviano, eles não são intercambiáveis. Deus ama, mas ele é justo. E se ele te castiga, é porque ele te ama. Se você está sem castigo, você nem é filho. Hebreus 11, capítulo 13. Deus castiga aquele que ama. Então, se você passa por uma correção, por uma enfermidade, por uma situação desconfortável, é para tirar da zona de conforto. É para te colocar de novo no caminho. Não é assim que o pastor faz com a sua vara? Não é assim que o pastor faz com aquela parte que é redonda para trazer a ovelha para o caminho de novo? Vem para cá, senão você vai cair no abismo. Anda mais perto aqui do morro, senão você vai cair no abismo. Anda mais perto do rebanho, senão o lobo vai te pegar. Porque o diabo está ao derredor, procurando a quem tragar. Mesmo que ele não salve, que ele não venha a perder a sua alma, ele venha sofrer no corpo, na carne, toda sorte de circunstâncias que, infelizmente, estamos expostos neste mundo. Antes, devemos sofrer por aquilo que é bom. E nisto a gente vai meditar no próximo versículo. Ou seja, Deus não se levanta para nos castigar. Se somos filhos amados por Deus, não sejamos rebeldes. Né? Como o filho pródigo. Porque senão nos vai restar o quê? Bolotas de porco.
desprezo, abandono, solidão, fome, miséria. É isso que vai sobrar para nós? Para que a gente volte de novo lá para a casa do papai, ele nos conceda a festa, nos conceda tudo. De novo, e de novo, e de novo. É momento da gente ir amadurecendo. Este processo de imitar a Deus, nós vamos crescendo numa fase adulta, já que nós estamos aí 20 anos no Evangelho, 30 anos no Evangelho. Pega o Moisés aí, olha o homem, como é que ele é. Olha o exemplo que ele dá. Olha para as pessoas mais velhas, que têm temperança, que são sábias, que passaram por sofrimentos, sim, por aflições, que têm experiências com Deus. São ótimos conselheiros. Agora, cada um pague pelo seu pecado. Cada um colha aquilo que planta. Se o filho é vagabundo, vai padecer miséria. Se é trabalhador, vai ser próspero. E não sejamos como aquele filho que estava sempre na casa do pai e falei, poxa, mas você nunca matou um boi para mim, agora vem esse sem vergonha aí que foi lá, gastou seu dinheiro e tudo, e você recebe. Não, vamos aproveitar a presença de Deus. Não vamos ser murmuradores, vamos observar e tomar as decisões de forma sábia para que possamos ter o melhor desta vida. E o melhor desta vida, o dinheiro não pode comprar, meus irmãos. Olha só o que ele diz no versículo 2. E andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Veja, quando nós desejamos justiçar por nós mesmos, como nós desejamos achar que nós somos dignos de algum favor, ou de algum benefício, porque jejuamos, porque oramos, porque a gente está usando Deus como moeda de troca, a gente está usando as nossas ofertas como moeda de troca. Isso não existe. Isso não existe. É campanha para isso, é oferta para aquilo, é jejum para isso, é jejum para aquilo. Isso é debalde. Isso é fazer negociata. Tenha uma postura santa. Peleje contra os seus desejos. Faça o que você deve fazer em Deus. Eu tirei o óculos por causa do reflexo, né? Faça o que você deve fazer sempre no caminho da verdade. Explicitamente. Seja sincero, aberto, pleno. Olha o papai como é. Olha o papai como ama. Olha esse sol como brilha sobre pecadores e perdidos. Ele permite ao homem as suas decisões. Ele dá liberdade ao homem as suas decisões. Nós, por mais falhos que sejamos, se guiarmos os nossos filhos, a educação de nossos filhos, com um preceito válido desde pequeno, com os preceitos do reino desde pequeno, ele vai caminhar, ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for mais velho, não se desviará dele. Mesmo que os valores, às vezes, venham em embate na sua adolescência, porque o mundo hoje está completamente avesso a Deus. Então, a nossa juventude, as nossas crianças precisam ser bem ensinadas, e com amor, com presença, com olhar. Agora veja, em sacrifício. Por quê? Porque quem ama sofre, meus irmãos. Quem ama não procura os seus próprios interesses. Eu lavo a louça, sim. A gente confunde amor com romantismo. Romantismo é paixão. Romantismo é conquista de alguém. Para fins escusos, às vezes, como a gente vai ver nos próximos versículos. O amor mesmo ajuda.
não se enobrece, não se entorpece, não se ufana, olha como eu sou assim, olha como eu sou assado, olha como eu sou... Não, não é cheio de orgulho, não, ele se humilha, ele se submete, ele se ressente do mal, mas ele preserva no bem, ama a verdade. O amor é o maior exemplo de Deus, porque Deus é amor. E aquele que ama não tem paz, é um sacrifício, porque ele fica sempre atemorizado, porque o objeto amado independe se ele vai ter retorno. Ama a Deus acima de todas as coisas, você faz, sem pensar em troca. Você ama porque você está vivendo aquela miséria daquela pessoa, com um sentimento divino. Você ama porque você está vendo o caminho que aquelas decisões de tal pessoa está levando ela. Ela vai sofrer. Se ela não quiser o seu amor, você continua amando. Mas já de forma distante. Veja, quando Jesus fala, quando Paulo fala através do Espírito Santo, que Jesus se entrega para nós, ou seja, quando nós lemos João 3,16, o que ele fala? O que ele afirma ali? O que ele afirma ali? Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho, que deu o seu Filho. Vamos acrescentar, sem medo, em sacrifício. Ele deu o seu Filho em sacrifício. Foi com pesar. Foi com sofrimento. Mas precisava haver um sacrifício para que eu e você fôssemos alcançados. Para que eu e você nos transformássemos em sacerdócio real, nação santa, geração eleita. Quando Jesus é batizado por João, e ali a Santíssima Trindade se manifesta no Espírito Santo em forma de pomba. Quando Jesus desce as águas e ao sair, o Pai fala: este é meu Filho amado, em quem me agrado, em cujo sacrifício me agrado, em cuja oferta me agrado. E ali Jesus na cruz, esvaindo-se em sangue, entrega-se em aroma suave. Todo o sacrifício da oferta no Antigo Testamento, o animal era degolado, o sangue, aquele animal recebia o pecado do ofertante. Aquele sangue era aspergido sobre o ofertante, o altar, e aquele animal era totalmente queimado, virava cinzas, para que subisse em aroma suave. Não poderia ser comido por ninguém, porque ali residia. Então foi Jesus que fez isso. Ele trouxe para si todo o meu e o seu pecado, e na sua morte ele rompe essa prisão, esse temor, essa escravidão pecaminosa. E a dimensão dessa escravidão, dessa situação de serviço, ela vai ser tratada num aspecto que é extremamente importante para a nossa santidade e caminhada com Deus. Que é quando ele fala a respeito das nossas posturas sexuais. Continuando aqui no versículo 3 e 4. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Você sabe que eu fui procurar esta palavra impudicícia.
e cair na prática. A impudicícia é a prática da lascívia. O que é a lascívia? Comportamento de quem apresenta uma inclinação para os prazeres do sexo, tendência para a lubricidade, para a sensualidade exagerada, luxúria, característica daquilo que está destinado à libidinagem, ou de que possui uma inclinação para a sensualidade, sem pudor, característica, particularidade de um comportamento sexual lascivo, sem domínio próprio. Vocês hão de convir comigo que quando falamos de sexo na igreja, existe muito tabu. Mas veja, o sexo, o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher, ele é o principal desejo da humanidade. Por quê? Porque o meio de reprodução é um meio em que Deus afirmou: ide e multiplicai-vos. Qual a única maneira que nós temos de nos multiplicar? Fazendo sexo. Agora, quando nós abordamos este assunto, surgem, principalmente na mente de nós, brasileiros, muitas fantasias, muitas deturpações. Porque somos uma nação lasciva, somos uma nação erótica, decorrente de festas profanas, decorrente de uma cultura que já vem de décadas, como mulatas, carnaval, sensualidade. O mundo olha para a brasileira e para o brasileiro como seres sexuais. E aí surgem os ícones sexuais que valorizam determinadas partes do corpo, da carne, e que fazem desviar os olhos dos homens, porque os homens são sempre seduzidos pela imagem, pela visão. As mulheres, o contrário, pela audição. Que procuram o quê? Trazer determinados valores, valorizarem determinadas partes do corpo feminino. E que leva a uma aculturação de um desejo lascivo, pernicioso, lascivo, e que se vangloria de ser assim ou de ser assado, de fazer determinada atitude sexual ou de dançar de determinada maneira. Então, nós nos portamos em um ambiente assim de forma inconveniente. Porque rompemos com os valores de Deus que são intrínsecos, que estão na alma, que estão no corpo espiritual e não na aparência física. Não foi assim com Gideão? Não foi assim com Davi? Não foi assim com José? Onde ele mostrou que os valores da visão não têm nada a ver com os valores intrínsecos? Ou você acha que conviver com uma mulher dessas, lasciva, é bom? É possível? Você vê as mulheres belas, como elas sofrem nos seus relacionamentos. Porque são homens lascivos. São homens que não têm compromisso. Logo, nós podemos entender que a nossa vida sexual, ela pode ser organizada ou não.
A nossa vida sexual, uma vez debaixo dos valores do reino, com o matrimônio, com o amor, com o respeito, com a equidade, com a santidade, com o compromisso. É extremamente prazeroso. Porque o homem e a mulher fazem sexo, são os únicos seres debaixo desse céu que fazem sexo por diversão, por prazer. Os animais não fazem sexo por diversão e prazer. Eles fazem sexo para procriação. Mesmo às vezes, por isso que a igreja se furta a determinar determinados valores para a sociedade. E permite toda sorte de geração de filhos sem compromisso, de transmissão de doenças, de toda sorte de coisas que destroem o ser. Se a pessoa valoriza aquilo que vê em detrimento de quem ela é, está perdida. Vai trazer um inimigo para dentro de casa. Vai trazer um inimigo para o seu corpo. Ou você acha, o que acontece com um homem que se une com uma prostituta? Quando faz um corpo com uma prostituta. Então, a concupiscência dos olhos é uma coisa que opera em nós, homens. E que precisamos lutar. Que esse desejo lascivo não venha dominar sobre nós e nos levar à ruína. Isso é impureza para Deus. Todo relacionamento fora do casamento, do compromisso, primeiro civil, de responsabilidade civil, no mundo, para o mundo, e também responsabilidade para com Deus, a união de um só corpo, em matrimônio, é imundo. O que dizer, então, de relacionamentos homossexuais, transexuais, até mesmo bestiais? Quantos gêneros existem hoje na sociedade? Ou de um doente com uma criança? E tem gente que aprova isso. Tem gente que quer transformar isso em normal. Nós sabemos que não é. Nós sabemos que não é. Porque aquele que assim pratica, traz para si muita doença, muito problema. Independente da situação social. E que isso nem sequer se nomeie. Veja, eu estou trazendo à luz aqui para que você tenha esse discernimento. Que tais práticas não agradam a Deus. Que tais atitudes são contrárias ao Pai. Aquilo que o Pai projetou para o mundo. É interessante como nós ocidentais não temos aquele casamento por contrato. Antes, a pessoa, o jovem, é livre para escolher quem ele quer. Que tipo de sociedade foi a que mais gerou sofrimento? A oriental, nos aspectos de contrato matrimonial de famílias? Ou a ocidental, que dá vazão aos desejos românticos, apaixonados? Quantos filhos indesejados, abortados, jogados à sorte nas nossas ruas? Revoltante. Mas você percebe como Satanás está roubando, matando, destruindo, e uma das suas atitudes mais fortes é o sexo sem compromisso, sem organização,
E onde há sociedades, é interessante essa análise, essa analogia, em que o sexo é permitido, a violência é muito grande. Em que essa libertinagem, a violência entre as pessoas é muito grande. Mata-se por nada. Ou se suicida por nada. Por causa de emoções que não tem nada de Deus. Por isso que ele fala, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes pelo contrário, ações de graças. Ou seja, a boca fala aquilo que está cheio o coração. E se a nossa mente está sexualizada, sensualizada, nós só ficamos falando, olha a forma daquela mulher, olha o jeito daquele homem, ai que linda, que lindo. A admiração da beleza é uma coisa, mas Jesus mesmo disse, se você olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, você já adulterou, você já cometeu o ato. Ou seja, está na intenção. Quem é o homem que não tropeça nisso? Quem é o homem que não tem que fazer um exercício diário para que venha vencer, resistir, não cair diante do mundo completamente imoral, aberto, explícito? Seja na internet, seja nas relações, seja na rua, seja na praia, seja em qualquer lugar que você está. É propaganda de gente nua, você abre uma página na internet e é gente nua, que não condiz com a realidade, com a verdade. Meus irmãos, um relacionamento gostoso entre o homem e uma mulher, um leito sem mácula, é a coisa mais gostosa desse mundo. Uma mulher bem amada é a melhor parceira deste mundo. Sustentada, abençoada, com segurança na sua casa, no seu lar. Tenha olhos para sua esposa. Tenha olhos para suas necessidades. E você vai ter uma pessoa maravilhosa. Você vai ter um relacionamento com ela satisfatório, maravilhoso, prazeroso. Não baseado nas formas, nas coisas que este mundo coloca como producentes, como construtoras, que na realidade são exatamente o contrário. Nós estamos vendo pessoas plastificadas, amoldadas, destruindo o seu corpo, de acordo com os valores da sua cultura, botando borracha, plástico, pedaço de cadáver dentro de si, na sua boca, nos seus seios. Daqui a pouco vai ter robô, escravo, sexual, gente. Esse mundo está caminhando a passos largos para completa destruição. Nós sabemos que a prostituição destrói, acaba com a pessoa. O sexo é muito importante para nós. Ele é muito íntimo. Porque é a união que faz um só corpo aquele ser. Dois seres que não têm compromisso um com o outro são impuras. E aí, como a boca fala que está cheio o coração, vem a conversação torpe. Vem essas palavras vãs. Chocarrices. Ah, vou procurar o que é isso, meu. Sabe o que é chocarrice? Chocarrice é o plural de chocarrice. O mesmo que chalaças, gracejos, fala jocosa, gracejo arrogante, presunçoso, zombaria, desrespeito. Essas cantadas baratas, elas gostam de ouvir. Com promessas de amor eterno, exaltando determinadas
partes do seu corpo, face, corpo, onde é que elas querem chegar, cara menina de Deus? Um mentiroso, ele conta vantagem depois que ele tira proveito. Eu vivi uma vida desorganizada completamente sexualmente. Completamente. Mas quando eu me converti, quando Deus falou e eu comecei a meditar na Escritura, e eu me submeti como filho amado, eu jamais pensei que eu fosse ser tão feliz como eu sou hoje como esposa. Eu jamais pensei que eu fosse ser tão realizado no meu lar, na minha intimidade. Falo sinceramente ao teu coração. Tem certeza que tem irmãos que experimentam isso na sua relação também. E para você que está só, ou por más escolhas, ou porque sofreu, antes só do que mal acompanhado. Antes só do que enganado. Porque se tem alguma coisa que destrói a nossa alma, é o sexo desorganizado. E quando a gente tem essa vida maravilhosa, quando a gente anda à luz do dia, como filhos da luz, quando a gente caminha em paz, alegria, harmonia, coisas que o dinheiro não pode comprar, isso gera em nós ações de graças, sabe, de gratidão. Puxa, de onde Deus me tirou, do que Deus me livrou. A verdadeira modificação está aí. O verdadeiro testemunho está aí. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E quando a gente fala desta área, a Bíblia é bem clara. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Quando ele fala para você não entristecer, é justamente isso. Você vai entregar o seu corpo para os membros de uma meretriz. Você vai entregar o teu corpo para um homem que fica com chocarrice, lascivo, que quer somente te usar. Porque o sexo é construído num relacionamento, numa comunhão, numa responsabilidade mútua. E a mulher procura essa segurança. Mas a Disney te enganou. Não existe o rei da Cinderela. Não existe aquele príncipe da Branca de Neve. Aquilo não existe. A vida a dois é limpar a casa, pagar as contas, trabalhar, sofrer com os filhos, tanto custo quanto educação, mas ter os seus momentos íntimos e prazerosos e alegres e felizes que produzem prazer, comunhão, intimidade, realização, satisfação, alegria no espírito. Eu acho, a Paty vai me lembrar, talvez uma próxima oportunidade eu até fale para vocês, mas eu acho que eu só dei flor para ela uma vez. Só dei flor para ela uma vez. Eu gostaria de dar uma Ferrari com flores para ela, mas eu sou um homem racional. Antes eu até brincava que eu preferia dar uma flor artificial, porque a flor artificial, ela dura muito, né? Porque aquela rosa que você dá, ela vai murchando, e aí se a sua relação murchar? Não!
A relação constrói, essa intimidade vai gerando mais intimidade, mais alegria, mais comunhão, mais santificação. E aí vocês vão, sabe, ter uma mulher ajudadora junto, ter um marido maravilhoso que se preocupa com você, sabe? É muito mais além, né? Às vezes as pessoas trocam 24 horas de tranquilidade, de amor, de construção num relacionamento por 5, 10 minutos de prazer desorganizado. Que depois de 9 meses gera um problema. Pense nisso. E agradeça a Deus, porque você tem uma ajudadora, serva de Deus. Agradeça a Deus porque você tem um marido fiel, que se preocupa com você, que cuida de você. E se ele não cuida, ore. Se ele não é o príncipe, entenda que isso é verdade, o homem não é perfeito. Mas você santifica o seu marido. E a mulher é aperfeiçoada pelo amor do homem. Porque em sacrifício nós nos entregamos. Como vocês vão ver aqui, nesse capítulo mais à frente, sobre o relacionamento de Cristo com a igreja e do marido com a sua mulher. Espero ter trazido essa meditação, essa curta meditação, porque se nós começarmos a falar a respeito dessas coisas, vai longe. Que você seja abençoado. E que Deus abençoe você com uma vida organizada em todos os aspectos. Primeiro, espiritual. Familiar. Social. Profissional. Sexual. Que a graça, o amor, a sabedoria e o espírito de santidade possa guiar os seus passos em todos os aspectos da sua vida e das suas decisões. É o que eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Quem diz amém, graças a Deus. Um beijo para vocês, meus irmãos. Deus abençoe.